O período de carnaval se aproxima e é preciso que o consumidor tenha alguns cuidados. Passagens aéreas, pacotes promocionais de hospedagem, de passagem ou até mesmo blocos de carnaval. O consumidor pode sofrer preços abusivos, pode ser lesado aí nesse momento. Quais são os cuidados que o consumidor precisa ter nesse período de carnaval? Hoje, nosso podcast Direito do Consumidor, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG, recebe o desembargador Marcos da Costa Ferreira, que é muito atuante nessa área de direito do consumidor. Obrigada, desembargador, pela sua presença. É sempre um prazer poder participar desse podcast e agradecer aí à Escola Judicial do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por nos dar a oportunidade de levar algumas informações relativas às relações de consumo nesse período tão festivo no Brasil como é o Carnaval. Embargador, o Carnaval está chegando e aí é um momento propício, infelizmente, para algumas empresas abusarem um pouquinho do consumidor. A gente tem aí pacotes promocionais de viagem, temos aqueles pacotes dos bloquinhos de Carnaval. E quais são os cuidados que o consumidor tem que ter, os principais cuidados nesse momento do Carnaval? Perfeito, é um grande prazer a gente poder falar a respeito desse tema, num momento de tanta festa que há no Brasil, né? O Brasil tem o Carnaval como seu símbolo, mas nós não podemos esquecer que são 4 dias e que a vida continua normalmente, as leis não são suspensas nesse período. Então as relações de consumo continuam protegidas. E só que dessa vez, pela própria natureza da festividade, a gente exige um pouco mais de atenção por parte dos consumidores, porque a chance de haver problemas é bem maior, não temos dúvida nenhuma. Como você disse, a venda de muitos pacotes turísticos, há consumidores que preferem ou curtir o próprio carnaval, ou se ausentarem nesse período de feriado prolongado, utilizando, por exemplo, pacotes turísticos para montanhas, para cidades turísticas, ou para o frege do carnaval mesmo, para o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e tantas outras cidades. E nessa ocasião é muito simples de acontecerem problemas, desde a aquisição do pacote em si, do pacote já fechado, como aqueles que adquirem as passagens de avião ou de ônibus, que podem encontrar problemas também. Em relação aos pacotes turísticos, é muito importante que o consumidor tome o máximo cuidado em se acercar do máximo de informações. Nós temos um princípio no Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da vinculação da oferta, que está no artigo 30. Tudo aquilo que é prometido pelo fornecedor, ele tem a obrigação de cumprir. Então vamos lá que nos anunciam, olha, seu voo vai sair de tal cidade tal hora, vai chegar em tal cidade tal hora, ali você terá um traslado e vai se hospedar no hotel de 5 estrelas com vista para o mar. Tudo isso que foi prometido tem que ser cumprido. Mas não adianta nós conversarmos pura e simplesmente, porque depois nós teremos dificuldade em comprovar aquilo que foi acertado. Então, normalmente, há prospectos, há folder, há uma mensagem eletrônica onde essas promessas são feitas e que o consumidor deve se acercar com cuidado de guardar esse material para que, numa eventual ação, ele tenha como comprovar. Guardar um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, que contém ali tudo que foi incluso, foi prometido naquele pacote, né? Exato. Porque se não houver o cumprimento total ou parcial daquelas obrigações, o fornecedor está sujeito ao ressarcimento dos valores que o consumidor pagou, ao ressarcimento ao menos parcial e, em determinados casos, até a pagamento de indenizações por danos morais, né? Que os danos materiais são aqueles que nós temos como palpar. Olha, eu gastei tanto com esse pacote e não foi me dado tanto, proporcionalmente me devolve o que não me foi dado. E os danos morais têm outra proporção, que são aquele sentimento que nós temos de não termos sido atendidos, de ter ofendido, de ter feito que nós perdêssemos o nosso tempo. Né? E o tempo não volta atrás, é um valor que é juridicamente tutelado e que não volta atrás. Então vamos lá que eu perdi todo o meu feriado de carnaval porque não fui atendido, ou que fui atendido muito mal. Isso gera também danos morais que podem ser pleiteados pelos consumidores, que devem se acercar de toda a documentação, de todos os meios de prova. Todos nós temos hoje em mão uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora que é o nosso celular. A gente registrar tudo possível e imaginável para favorecer a nossa defesa no caso de uma eventual ação. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que compra uma passagem de ônibus ou de avião e ela espera horas ali,
ou até mesmo um ônibus que quebra no meio da estrada e a pessoa chega no dia seguinte, perdeu aquele passeio de carnaval que ela tinha comprado, aí ela pode ser ressarcida integralmente? Como que funciona? Sim, olha, e essas situações todas têm previsão legal, tem previsão normativa, que nós normalmente não sabemos. Nós, eu digo nós, enquanto consumidores em geral, todos nós somos consumidores, nós não temos esse conhecimento. Por exemplo, se você opta por viajar de ônibus e esse ônibus atrasa um determinado período, isso pode fazer com que você também perca seu compromisso. E aí você tem o direito de ser ressarcido do valor da passagem e do prejuízo que você teve em virtude do atraso. E há situações mais graves, em que viagens mais longas, o ônibus quebra no caminho. E aí, qual vai ser a situação daquele consumidor que ficou jogado ali à beira da estrada? A empresa é obrigada a disponibilizar um outro ônibus. Obviamente que nós não podemos imaginar que isso é imediato, porque ela tem também uma despesa operacional e um tempo operacional para que ela ponha outro veículo à disposição para completar aquela viagem. Se isso te causar algum transtorno maior, obviamente que haverá também a possibilidade de indenização por danos morais. Já no transporte aéreo, nós temos duas situações que são corriqueiras. O atraso de voos, e depois do atraso nós temos também o cancelamento dos voos e o chamado overbooking, que é a empresa vender mais passagens do que ela é capaz de transportar. Olha, tem um avião que cabe 100 passageiros. Mas a média histórica é que 5% desses 100 passageiros não vão. Então eu vendo 105% da capacidade. Eu vendo 105 passagens. Os 5 normalmente não iriam, os outros 5 que eu vendi vão comparecer e lotam o avião. Essa é a lógica com a qual as empresas trabalham. Mas muitas vezes os 100 primeiros que foram vendidos comparecem e vão sobrar 5 outros que compraram passagem e não poderão ir. Então, nesses casos, ou de cancelamento de voo, inavisado, não advertido previamente e também não decorrente dos atos da natureza. Vamos pensar que o voo foi cancelado porque está chovendo torrencialmente em Goiânia, tem 3 dias. Não tem como o avião decolar, nem como o avião pousar. Isso não é responsabilidade da empresa. Isso é o que na doutrina se chama de ato de Deus. É Deus que determinou assim e não tem o que se fazer. Mas poucos dias eu estava no aeroporto em viagem para o Nordeste e amigos que estavam lá ficaram desesperados porque foi cancelado pura e simplesmente um voo para Belo Horizonte, sem nenhuma justificativa. E nesses casos, o consumidor tem o direito de ser ressarcido não só do valor da passagem que ele pagou, também pelos danos que ele tiver experimentado. Se o atraso no voo for decorrente de qualquer motivo, e aí entra também os atos da natureza, e passar de 4 horas, é obrigação da empresa aérea lhe dar a alimentação, lhe permitir contato telefônico com outras pessoas para comunicar esse atraso, e se esse atraso perdurar por mais tempo, aí a empresa aérea é obrigada também a garantir hospedagem, alimentação e transporte para essa pessoa se dirigir até a hospedagem e voltar até a ser relocada em outro voo. Tem muitas pessoas que vão comprar aqueles pacotes para os bloquinhos de carnaval em várias cidades do país. E aí tem aquela dúvida às vezes do consumidor, comprei um pacote open bar, o que esse pacote tem que me ofertar, até que horas, pode chegar a determinado horário e a empresa falar, acabou a bebida, agora vocês vão ter que comprar. Como que funciona isso? Obrigado. Tanto o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, como o artigo 31 do mesmo Código, dizem que o consumidor tem o direito à informação correta, clara, precisa e ostensiva sobre todos os detalhes do produto ou do serviço que ele está adquirindo. Para quê? Para que ele tome uma decisão consciente. Olha, isso aqui me vale a pena ou não? Isso aqui é interessante para mim ou não? Porque o fornecedor, nós estamos no mercado capitalista, ele tem o direito de programar as suas vendas, de programar os seus eventos. Olha, eu não posso vender open bar de uísque 18 anos porque isso vai me dar prejuízo pelo valor do ingresso que eu estou aqui praticando. Então ele tem toda uma programação também, já que permita a ele receber as pessoas e também aferir seu lucro, o que é normal. Agora, o que ele não pode é deixar de cumprir aquilo que ele prometeu nessa informação correta, clara, precisa e ostensiva. Open bar é alguma coisa de novidade, né? Nós não achamos lei nenhuma que diga isso.
Mas as leis em geral dizem que o fornecedor é obrigado a cumprir. Open bar, normalmente, é você comparecer a uma festa e ali poder beber tudo aquilo que vai ser ofertado, sem ter que pagar nada por aquilo, né? Mas qual a qualidade da bebida? Essa informação tem que ser prévia. Olha, a minha cerveja vai ser de tal marca, o meu uísque vai ser de tal marca. E até que hora que o fornecedor é obrigado com esse open bar? Se a festa está programada para durar até 5 horas da manhã, ele tem que fornecer essa bebida até 5 horas da manhã. Nós já tivemos casos concretos de que o fornecedor, o promotor da festa, prometia que a festa duraria até 5 horas da manhã e o open bar 2 horas da manhã acabou. E daí para frente ele começou a vender os produtos. Isso é uma prática absolutamente abusiva, ele não poderia agir dessa forma, em hipótese alguma, porque ele vendeu aquele serviço, aquele produto, festa open bar até o final. E outra dúvida que eu sei que passa sempre na cabeça das pessoas. E aí o consumidor tem que denunciar. Obviamente. Ao PROCON. Sim, o que ele deve fazer? Imediatamente ali, e o que a gente tem que entender é que o direito é perene, o direito demora mais a ser atendido do que situações de fato, imediatas. Você não vai ter como, estando lá na festa, entrar com uma ação para obrigar que o fornecedor faça aquilo naquela hora. Na maioria das vezes, você não vai ter essa possibilidade. Mas tem que tomar providências para que seu direito seja garantido de qualquer forma. Então, nós devemos acionar, obviamente, os órgãos de defesa do consumidor. Os PROCONs, normalmente, nessa época, têm plantões e devem ter plantões, porque os problemas acontecem às fartas. Então, nós devemos comunicar ao PROCON. Se de tudo nós não tivermos um agente público qualquer para fazer isso, nós temos um santo remédio que se chama polícia. A polícia é o braço armado e mais presente que o Estado tem em qualquer lugar. E qualquer agente policial, e os agentes policiais estarão em qualquer lugar onde aconteça uma festa, que ali estiver, vai servir para que nós registremos com ele aquele nosso problema, para termos uma comprovação e punirmos aquele mau fornecedor, resguardando os nossos direitos por tudo aquilo que tem ali acontecido. É bom a gente falar sobre isso, a gente estava até conversando anteriormente, porque muitas vezes o consumidor, como ele não pode ter aquele problema resolvido naquela hora, ele esquece. Às vezes reclama ali, nossa, esse preço foi abusivo, isso aqui não devia ter acontecido, mas aí vou ter que esperar chegar segunda-feira para eu ir até o PROCON. Mas, na verdade, se a gente não tiver essa iniciativa, essas práticas abusivas vão continuar ocorrendo, né? Eu não tenho dúvida. Por isso é que a educação para o consumo é um dos direitos básicos e um dos fundamentos do Código de Defesa do Consumidor. Porque essa educação do consumo não vai só para o consumidor, vai também para o fornecedor. O que a lei espera é que haja uma relação harmônica, que tanto o consumidor possa aproveitar os produtos, como o fornecedor obtenha lucro com os produtos que ele venda, sem desrespeitar os direitos dos consumidores. E uma das grandes peças dessa educação é exatamente incentivar que o cidadão exerça o seu direito. O direito existe e é bom. Nosso Código de Defesa do Consumidor é o melhor do mundo. Ele está já com mais de 30 anos e até hoje nós ainda temos dificuldade de exigir os nossos direitos. E essa é uma mudança de consciência que nós temos que ter, e esse espaço aqui criado pela EJUG é fantástico nesse sentido, no sentido de informar os consumidores e dizer a eles, incentivá-los a procurarem sempre o exercício dos seus direitos. Mesmo que pareça a princípio que não funciona, mas o próprio direito do consumidor nasceu dessa movimentação popular. Se as pessoas não se indignarem e admitirem que todos os maus fornecedores continuem massacrando os consumidores, eles nunca vão mudar. Mas se nós insistirmos de sempre reclamar, olha, 10 centavos que cobrou a mais na sua conta, mas esses 10 centavos são seus. Você sabe o tanto que você lutou e suou para ganhar aqueles 10 centavos, que o mau fornecedor não pode recolher de você. Então, até como um dever cívico, todos nós que temos a consciência de que o nosso direito está sendo vilipendiado, devemos procurar soluções para que essas situações não se repitam e que, afinal, nós cheguemos a condições de consumo que sejam boas para todos nós, tanto para consumidores como para fornecedores. Como que o consumidor pode proceder quando ele percebe que está sendo cobrado, tendo uma cobrança abusiva de preço de um produto porque ele está numa festa de carnaval, por exemplo? Sim. Uma latinha de cerveja custando 20, 30 reais. Eu mesma já vi isso em show.
como que ele deve proceder naquele momento? Ele pode tirar como parâmetro o preço que ele costuma encontrar no mercado atualmente para poder fazer essa reclamação? Sim. Veja você, o conceito de abusivo é totalmente subjetivo, né? Nós não temos um conceito objetivo para abusivo. Abusivo é alguma coisa que não é razoável. E para cada situação nós vamos ter uma conclusão do que é abusivo ou não. E essa sua sugestão de a média de preço de mercado é muito válida. Obviamente que nós não vamos esperar que dentro de uma festa, de um baile, nós vamos ter o mesmo preço da bebida que nós temos de um ambulante. Até porque quem promove a festa e o baile tem custos para aquilo, e o ambulante não. Então, obviamente que do ambulante vai ser um pouco mais barato do que é vendido em um determinado lugar. Agora, se é um lugar, um baile, por exemplo, onde não te admitem entrar com bebida alcoólica nenhuma, e você quer consumir algo, não só bebida alcoólica, um refrigerante, uma água ou algo nesse sentido, e você quer consumir aquilo durante aquela festa, se o preço estiver extrapolando demais aquela média de mercado, e vamos entender aí como um princípio de razoabilidade, o que seria extrapolar demais? Olha, eu penso que até o dobro do preço de mercado ainda seria aceitável, mas uma cerveja que custa 5, venderem por 15, já não há possibilidade para isso. E aí o que nós devemos fazer? Obviamente que nós não vamos dar conta de parar esse baile, nós não seremos capazes para isso, mas nós podemos chamar a autoridade pública, no caso os PROCONs, no caso as defensorias públicas ou o Ministério Público, e a ausência deles, mais uma vez eu repito, a Polícia Militar, que presta todos os relevantes serviços que a nossa comunidade puder ter, para que nós registremos, olha aqui, está sendo vendido desse preço. Tiramos uma foto lá da ficha daquele preço, para que nós possamos exigir que aquele mau fornecedor assim mais não proceda. Infelizmente não tem como nós metermos o pé na porta e falar, olha, não vende, a não ser que em algumas cidades existem PROCONs muito atuantes que cheguem imediatamente e já ameacem com uma multa aquele fornecedor. E aí então ele certamente vai recuar e passar a praticar o preço correto. Desembargador, tem uma questão também que em alguns hotéis, pousadas, eles não admitem que o consumidor traga bebida, traga comida e exigem que seja consumido do local. Mas às vezes o valor do local está muito mais além do que o consumidor é acostumado. O consumidor é obrigado a consumir aquilo ou ele pode levar um produto de casa? Como que é? Sim, veja você. A gente tem que diferenciar isso aí do que acontece, por exemplo, nos aeroportos, né? Você vai comprar uma garrafa d'água no aeroporto, é R$10, mas ninguém te impede de entrar com a garrafa d'água que você trouxe de casa dentro do aeroporto. Na hora de embarcar, por questões de segurança do voo, você não pode embarcar com além de 100, alguma coisa que tenha mais que 100 ml. Mas entrar com a sua água de beber lá, você pode perfeitamente, sem problema nenhum. E esvaziada essa garrafa que você levou, você pode enchê-la de novo antes de embarcar, sem qualquer problema depois de passar pela inspeção. Diferentemente do que acontece em hotéis, pousadas, que não te permitem entrar com os alimentos e te obrigam a consumir só o que está ali. Todos nós, como seres humanos, temos que comer e beber. Não há essa possibilidade. Ou então, ou você come lá fora, ou você fica hospedado aqui e tem que comer o que eu trago. Eu sei que existem posições em contrário, especialmente daqueles que dizem que os fornecedores podem fazer o que quiser desde que façam com prévio aviso. Mas eu acho que isso também tem uma limitação. Isso, a meu sentir, se trata de venda casada. Olha, você só pode ter acesso à hospedagem se consumir também aqui os meus produtos. E essa é uma prática abusiva que está prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser praticada de qualquer forma. E essa denúncia tem que acontecer para que os agentes públicos possam chegar ali e dizer, olha, no mínimo você vai ter que atender o interesse do consumidor e permitir que ele entre. Você pode cobrar dele para usar seu copo, você pode cobrar dele a despesa para lavar aquilo que ele sujar aqui de qualquer forma, mas obrigá-lo a adquirir esses produtos que têm um valor muito mais alto, isso não pode ser feito pelos fornecedores. Certo. Tem também, nesses tanto blocos de carnaval, quanto às vezes shows comuns mesmo, que a pessoa paga para assistir 3, 4 atrações, é um pacote. E ali às vezes ocorre de um cantor não constar na apresentação, a pessoa vai para aquele show, não, o cantor tal não veio.
E aí, como é que faz? Porque ela pagou por um preço fechado, com tantas atrações e recebeu menos atrações do que o pacote que ela pagou. É excelente essa sua dúvida, porque essa questão é muito palpitante, já aconteceu diversas vezes. Nós temos que fazer primeiro uma grande diferenciação. Existem locais que fornecem shows públicos. Shows públicos. Por exemplo, a Aruanã, todos os anos no Carnaval, trazem essa e aquela atração, que é previamente anunciada, né? E isso chama mais turistas para aquela cidade. Mas como esse show é absolutamente gratuito e não se cobra de ninguém, ele é remunerado pelos impostos que as pessoas pagam, e juridicamente a gente chama isso de serviços uti-universo, o uti-singulo é aquilo que você paga exatamente, nós não podemos pleitear nenhuma indenização contra a prefeitura que promoveu o show, porque é um show público sem custo nenhum. Agora, essa situação se inverte drasticamente quando é um show privado, particular, em que o promotor cobra das pessoas antecipadamente. Olha, vou ter show aqui com Zefinha Sanfoneira, Bastião do Teclado e U2. Opa, então esse show custa R$1.000, o ingresso por pessoa. E aí, no dia da apresentação, olha, Zefinha veio, Bastião veio, mas infelizmente o U2 não veio. A grande maioria das pessoas vai ter adquirido os ingressos para assistir o show internacional e não dos outros que coadjuvavam aquela apresentação. E vamos lá, vamos até mais longe. O show é de 3 atrações internacionais, mas uma delas deixa de vir. Ora, pode ser que cada um dos consumidores tenha adquirido aquele ingresso pensando naquela banda que ele mais aprecia. E nessa situação, então, eu não vejo outra situação a não ser devolver para o consumidor que adquiriu o ingresso e que assim reclamar o valor que ele pagou integralmente. Porque não dá para se dizer, olha, você é do U2, você é da Zefinha Sanfoneira. Não é possível ao fornecedor fazer esse controle. Então, aquele consumidor que não reclamar, não há o que fazer. Ele se conformou com aquilo que foi entregue a ele. Agora, ao consumidor que reclamar efetivamente, deve-se haver, sim, a devolução do que ele pagou. Além disso, associado, se for o caso, as despesas que ele teve, né? Recentemente aconteceu com a Taylor Swift, o cancelamento de um show pelo excesso de calor. Ora, todo mundo sabia que estava fazendo calor no Rio de Janeiro. Passou o tempo suficiente, mais calor o show era à noite, as pessoas sofreram e cancelaram. Ora, pensa você, muitas pessoas só tinham aquele dia para assistir o show, era no domingo, e transferiram o show para segunda, né? E ali se gastou com passagem aérea, se gastou com hospedagem, se gastou com alimentação, e todos esses valores devem ser ressarcidos por quem promoveu o show e que foi o responsável pelo adiamento. O senhor também estava falando sobre a gente evitar dar essa dica para os foliões sobre o cartão de aproximação, porque muitas vezes ali, aquele cheio de gente, aquele evento, às vezes um fornecedor mal intencionado pode passar a maquininha ali rapidamente, você não vê o valor que está na tela. Então, se possível, né, a gente fazer compra com cartão de inserir. Perfeito. Olha, muitos cuidados têm que ser tomados pelos foliões nessa época. Primeiro, não confie em qualquer coisa que estão te vendendo numa praia, num bloco. É muito normal a falsificação de bebidas nessa época, né? Muitas vezes há um combo lá de 1 litro de uísque com alguns energéticos e aquele litro de uísque olha, o Brasil é tão campeão mundial de falsificação que já falsificam bebidas que custam R$6 o litro. Eu já vi falsificação, em caso concreto, de falsificação de um conhaque que custava R$6 o litro. Pensei eu, mas se o de 6 é o original, o que será que não tem dentro disso aqui? Foi presa outra vez uma quadrilha que falsificava o uísque, que já na sua falsificação já colocava remédios para dor de cabeça dentro do líquido que seria ingerido pelas pessoas. E em situação tal, você não vai poder processar o fabricante verdadeiro. Uma das formas de isenção de responsabilidade dos fornecedores é demonstrar que não foi ele que colocou aquele produto no mercado. Era falso. Você não vai ter saída para processar alguém. Normalmente isso acontece com ambulantes que estão ali, né, sem ser identificados, e nós nunca vamos achar essa pessoa para esse fim. E se achar também não vamos ter como, né, porque ele não vai ter patrimônio para garantir eventual indenização. Então toma muito cuidado com o que consome. Outra coisa, se lembrar que nós continuamos num país em que existe violência,
que apesar da alegria, apesar da felicidade, apesar da irmandade que parece existir em uma festa de carnaval, especialmente nas festas públicas, nós continuaremos tendo bandidos, ladrões, homicidas, estupradores. Então que as pessoas tenham cuidado de se reservarem, de estarem em lugares ermos, de, mesmo já tendo tomado mais alguma coisa, evitar o contato com outras pessoas, especialmente as mulheres. Nós sabemos que há muitas pessoas que querem se aproveitar das mulheres nessa época, e elas têm que tomar um cuidado redobrado, e não darem sopa ao azar, tomarem mesmo cuidado consigo. A terceira dica que eu dou, e é importantíssima que você nos disse, é a questão do cartão por aproximação. Eu te sou sincero que nunca tive. Uma vez descobri que o banco havia colocado meu cartão como por aproximação. Eu imediatamente entrei no sistema bancário e desabilitei essa oportunidade. É mais fácil para nós? Demais! Ora, chega lá, não tem que digitar a senha, basta encostar. Que trabalho que dá de digitar uma senha perto do tamanho do prejuízo que nós podemos tomar? Muitas pessoas pensam, olha, não vou levar dinheiro que vai me dar um assalto, não vou levar carteira. Leve só o cartão, no bolso da bermuda. E é exatamente aí que o bandido já está percebendo precisamente onde está o seu cartão. E qualquer maquininha que se acione com qualquer valor e aproxime, vai haver o débito muitas vezes sem que você perceba, que nem o barulho você vai escutar já que está num baile. Então sempre conferir, desabilitar de preferência essa possibilidade de aproximação e sempre conferir todas as faturas daquilo que você paga, mesmo que seja de uma garrafa d'água. São infinitos os casos de pessoa que tinha que pagar R$2 numa garrafa d'água e pagou 200. Porque no embalo ali, acreditando que tudo estaria certo, digitou sua senha e nem pediu o comprovante para conferir. E a última dica que eu dou, não a terceira, mas a última e mais importante, é que nós devemos jamais nos esquecer que bebida alcoólica e direção não combinam e nunca vão combinar. Isso não é uma dica para os consumidores, é para todas as pessoas, para preservar a vida das pessoas, para preservar a família e para se pensar que o carnaval acaba na quarta-feira, mas que nós devemos seguir vivos, radiantes e felizes para os próximos carnavais. Vai beber? Não dirija. Escolha alguém para ser motorista da rodada, vá de táxi, vá de Uber, mas não cometa essa irresponsabilidade de assumir o volante após ter bebido. A sua alegria não pode acabar abruptamente, ela tem que continuar para toda a sua vida.